Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Faculdade ICEIB. Sou a professora Ana Rosa, sou coordenadora do curso de Tecnólogo em Mineração e hoje nós vamos conversar com Gabriel Coutinho, que além de ser o nosso aluno do curso de mineração, também é secretário do Meio Ambiente de Nova Lima e conselheiro do CONAMA e conselheiro nacional do Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Professora Ana Rosa, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com os alunos, com os espectadores, com as pessoas que gostam da temática de mineração, de meio ambiente, de sustentabilidade em Minas Gerais e no Brasil como um todo, como nós temos alunos aí espalhados por todo o território nacional, né? Com certeza. Como você falou, estou como secretário municipal de meio ambiente da nossa cidade de Nova Lima, né? Conselheiro nacional do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e presidindo a Associação Estadual dos Secretários Municipais de Meio Ambiente de Minas Gerais, que também é uma entidade que a nível nacional, que é a ANAMA, que tem assento inclusive no Fundo da Amazônia e demais fundos aí importantes na discussão do meio ambiente no Brasil, né? Então, a gente tem uma história voltada aí no meio ambiente, na militância, na discussão desse tema, e igual eu estava comentando anteriormente aqui nos bastidores, a gente é um amante do tema tanto da mineração como da preservação, mas principalmente qual que é o tema da recuperação pós-mineração. O que nós vamos fazer pós-extrair o recurso que nós temos no nosso subsolo, que por muitos anos, e será por muitos anos, a ferramenta econômica de Minas Gerais e de outros vários estados aí do nosso Brasil. Com certeza. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, como é que foi que despertou essa questão do olhar para o meio ambiente? Igual nós estávamos comentando ali, e claro que eu vou comentar para os nossos colegas aqui, nossos telespectadores, né? Minha família a vida toda esteve no território de Nova Lima, né? Eu cresci lá, morei em Belo Horizonte, morei em Nova Lima, mais precisamente no distrito São Sebastião de Águas Claras, conhecido carinhosamente como Macacos, e a gente sempre conviveu tanto com a questão ambiental como com questão minerária. Meus pais também incentivavam muito a estudar, a ler, a pesquisar, e o dia a dia, a gente crescendo, vivendo, andando no meio das montanhas, andando no meio do mato, despertou esse gosto nosso pelo meio ambiente e essa curiosidade pela mineração. Minha primeira formação minha é biologia, fiz ciências biológicas, posteriormente fiz geografia, também fiz química e fiz pedagogia. E sou técnica agrícola também. Então, assim, gosto muito de estudar, de ler, sou entusiasta, empolgo muito pelo conhecimento, pela informação, pelos dados, uma boa conversa, para um bom debate. E isso foi construído. Tive algumas passagens profissionais no Legislativo de Minas, no Legislativo de Belo Horizonte, no Congresso Nacional. Atuei muito tempo também, junto com os colegas de biologia, no nosso Conselho Regional de Biologia. Também atuei com os colegas meus técnicos agrícolas no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, muito voltado na regulamentação profissional, no exercício da profissão e na garantia dos direitos de exercer a profissão sem sobrepor as demais profissões do mercado de trabalho, né? Então, é um pouco da minha trajetória. Tive também na comissão do Conselho Regional de Biologia, acompanhando a recuperação ambiental de Brumadinho, como um dos biólogos destacados pelo Conselho Regional. Prestei alguns serviços de consultoria para o Instituto Espinhaço na reparação da tragédia de Mariana, da BHP Samarco, principalmente na questão da agricultura familiar, no rearranjo produtivo naquela população que foi atingida. Então, claro, sempre participando de muitos seminários, de muitos cursos e de demais palestras e debates nessa linha. Então, é muito ligado nesse engajamento assim, científico, técnico, de participação na boa construção da ciência. Fora o amor, né? Que a gente vai pegando ao longo, né? Porque a sua trajetória está toda ali interligada, né? Os seus estudos, né? Mas é muito bacana mesmo. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os planos de recuperação em áreas degradadas, né? Que eu sei que é um trabalho que você já vem desenvolvendo e é um trabalho muito interessante, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse plano, porque às vezes a gente fala disso, vamos recuperar uma área degradada, e as pessoas ficam assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar ali, vou passar uma máquina e como que é? Explica um pouquinho pra gente. É muito interessante que, na verdade, o que é um projeto de recuperação de área degradada? Ela pode ter várias nuances e vários caminhos.
Você pode recuperar uma área degradada de uma vossoroca que teve, de um pasto, de uma área de cultivo agrícola, recuperar uma área degradada de um antigo lixão, de um antigo depósito irregular de lixo, e também, principalmente, que eu acho que o nosso foco aqui na nossa conversa é a recuperação de áreas degradadas pós-processo minerário, entendeu? Que hoje a gente fala muito, se minera, e aí? O que vai fazer lá para frente? Né? O que é o pós lá? Exemplo, vamos comparar a mineração de ferro que trabalha a céu aberto, em cava. Como nós vamos fazer aquilo? Como vamos recompor aquilo? Qual que é a melhor técnica? Qual que é o processo? Quais instrumentos que a gente pode utilizar no projeto de recuperação de área degradada, né? E isso é importante deixar claro, que hoje qualquer processo de licenciamento ambiental de uma atividade minerária, obrigatoriamente, para poder ter, não importa se é a classe 1, 2, 3, 4, 5, que é as classes que nós temos de licenciamento, classe 6 em Minas Gerais, conforme a nossa legislação normativa do COPAN de 217. Claro que eu estou falando no aspecto de Minas Gerais, né? Cada estado também tem essas normatizações, solicitações, e inclusive de pessoas do estado. Vale a pena pesquisar no site do órgão licenciador, do órgão ambiental, para ver qual que é o guarda-chuva, o arcabouço legal para isso. Mas voltando para Minas Gerais, o que normantiza o nosso processo de licenciamento ambiental é a DN 217, né? Legislação normativa 217, e lá fala os empreendimentos, né? Minerários também, as tipologias e as classes. Mas, quando eu vou licenciar uma mina, uma atividade minerária, hoje eu sou obrigatoriamente tenho que apresentar para o órgão licenciador o meu plano de fechamento de mina, dependendo da classe, e no projeto de recuperação de área degradada. Esse projeto de área degradada não é só plantar, chega lá, vou plantar meia dúzia de árvores, botar uma plaquinha e vou embora. Não, tem técnica, tem ciência, tem um processo de monitoramento, tem um arcabouço legal que nós temos que seguir, inclusive o plano de recuperação de área degradada, ele vem anuído junto no processo de licenciamento ambiental, então ele tem que estar em consonância com esse conhecimento. E é muito importante até falar aqui sobre o plano de recuperação de área degradada. Nós estamos desenvolvendo lá em Nova Lima alguns, e aí um muito marcante para a nossa gestão é da antiga cascalheira do Jardim de Petrópolis, da região de Estância, Califórnia, Campo do Pires, né, para localizar. Ali era uma área que durante muitos anos foi retirado material de forma extremamente perdulária, descomprometida com o meio ambiente, para obras públicas, obras viárias, não tinham um compromisso. Nessa gestão nossa, a gente fez junto com parceiros estratégicos nossos, como a empresa Civil Master, a Associação de Moradores, essa recuperação do plano de recuperação de áreas degradadas lá. Plantamos hoje lá 7 mil árvores, fizemos uma série de obras de engenharias, de contenções, combate a espécies invasoras, obras para melhorar a absorção da água para o curso d'água, para a recarga do lençol freático. É uma área das áreas mais altas do município de Nova Lima, sofria muita lixiviação de material que degradava os cursos d'água ajusantes, né? Assoreava, gerava esse problema. E aí nós construímos com esse parceiro esse plano de recuperação da área degradada, que inclusive pode ser também como referência para a mineração, porque apesar que o material que era retirado lá era para obra pública, ele tem todas as características e nuances de uma indústria minerária, de uma extração minerária. Sim. Então esse material foi retirado durante o ano, deixando todo o solo exposto, né? E aí o que nós fizemos? Fizemos a primeira coisa, que aí vai tendo de aspecto técnico. Como, Gabriel, a gente faz um plano de recuperação de área degradada? Para a gente poder chegar nesse grau de excelência que nós queremos, chegar nesse modelo que nós queremos de sucesso. Primeira coisa, professora, conhecer o território e fazer um diagnóstico. Primeira coisa, o técnico que vai fazer, e aí o técnico de mineração, o biólogo, o engenheiro ambiental, o militante da área ambiental profissional, que é formado, ele pode se construir preferencialmente de forma multidisciplinar. É chegar no local e fazer um bom diagnóstico. O que é o diagnóstico? É conhecer qual que é o grau de degradação que eu estou, que grau de impacto que foi gerado, como está o meu entorno. E isso vai determinar qual é o meu plano de ação e como eu vou fazer essa intervenção. Entendeu?
Se eu tiver lá na minha região que eu vou recuperar algum maciço florestal que está em situação, que tem uma reserva gênica, se tiver um grau de conectividade, de que permite a ave fauna, a mastofauna transitar, os passarinhos, ou então os pequenos mamíferos, torna-se também um sucesso melhor. Como está o meu perfil de horizonte O no entorno, que é aquela matéria orgânica em volta, qual o número de espécies invasoras que eu tenho no entorno, isso tudo já faz parte do meu pré-diagnóstico para poder compreender o que eu vou fazer, como eu vou desdobrar. Então, você faz, e nesse aspecto aí, e o que nós estamos aplicando lá na região lá do Campo do Pires, foi essa lógica. Fizemos uma visita técnica com a empresa, diagnosticamos a situação, o grau de degradação, se existia presença de vossorocas, de ravinas, ou de erosões, né, que cada um é um grau de impacto, né, como a gente iria intervir. Escolhemos aí o melhor método, se vai ser um método de nucleação, se é um método de hidrossemeadura, ou se é ambas ações. Se eu fizemos uma análise da qualidade do solo para ver o grau de acidez do solo, para mim poder ver qual a estratégia de correção da acidez do solo necessária, porque não adianta chegar lá, nós vamos plantar a árvore. Pô, historicamente, o solo de Minas Gerais, principalmente o quadrado ferrífero, ele é muito rico, ele é muito pobre em nutrientes, com muita presença de alumínio. Então ele torna o solo ácido, que inviabiliza os movimentos das raízes periféricas do crescimento. Então, muitas vezes você chega e o cara plantou lá 2.000 mudas, e a muda não prospera, chove entra anos. Mas o solo não está preparado. Não está preparado. Ele não consegue, a planta não consegue. Ou então muitas vezes ele usa espécies vegetais não adequadas, ou mudas não adequadas. Ou então a área está tão infestada de espécies invasoras que competem entre elas, que inviabilizam. Por isso, voltando um passo atrás, é tão importante o diagnóstico. Que o diagnóstico que vai definir nosso plano de ação de um bom projeto de recuperação de área degradada. Porque muitas vezes o grau de espécie invasora pode ser até um aliado de cobertura vegetal de matéria orgânica que ajuda a manter a umidade do solo. Talvez uma ação de capina, uma ação de controle de crescimento dela através até do herbicida de forma estratégica. E aí você fala assim, não, Gabriel, mas usa herbicida? Sim, se for alguns casos necessários, é importante usar. Não existe uma fórmula, você tem alguns documentos referenciais, na internet tem vários outros práticos feitos, mas cada um é cada um, porque cada um tem um contexto em que ele está inserido. Alguns casos eu preciso de fazer uma bacia de contenção, alguns casos eu tenho que fazer pequenas bacias de contenções, alguns casos eu tenho que fazer algumas curvas de níveis, algumas coisas eu tenho que combater a presença de cupim, que pode ser de formiga cortadeira, mas é muito importante toda essa questão dessa construção do projeto de recuperação de área degradada, esse diagnóstico, e nesse diagnóstico eu vou definir quais os passos. Primeiro caminho, como que eu vou plantar, quais insumos que eu vou utilizar, entendeu? Quando eu vou plantar, que tipo de espécie que eu vou plantar, qual o espaçamento dessas espécies que eu vou plantar. E é muito importante, um bom sucesso do projeto de recuperação degradada é o seu monitoramento. Não adianta eu plantar e depois eu ir embora. Entendeu? Tanto que hoje a própria Instrução Normativa número 14 do IBAMA, que norteia hoje isso, inclusive as tipologias de PRAD, fala sobre o monitoramento e acompanhamento do PRAD. E a própria normativa do IBAMA número 14, que aí ela a nível nacional, Minas tem uma outra, o nosso decreto estadual fala do processo de recuperação de áreas degradadas, que fala também do PRAD, mas o mais importante é a instrução normativa número 14 do IBAMA, que ela fala tanto do PRAD simplificado e como PRAD completo. Simplificado, quem vai determinar é o grau do impacto, o tamanho da área, e o completo também, qual que é o grau de degradação. Então, por isso um técnico profissional é muito importante. E aí você só adquire isso com acompanhamento, convivência e com o dia a dia. Então, até comentando, fazendo um paralelo um pouco lá da recuperação nossa lá da região do Campo do Pires,
Então a gente fez esse diagnóstico, iniciamos a abertura dos berços, em algumas áreas, algumas outras áreas nós iniciamos uma reconformação da estrutura do solo, inclusive fazendo pequenas bacias de contenção, remanejando o direcionamento da água. Alguns locais nós começamos a fazer uma capina estratégica e fizemos o plantio dessas espécies, uma grande parte da Mata Atlântica da nossa região, porque nós estamos inseridos 100% do Grão Mata Atlântico, né? Sim. Algumas vezes com a presença de um cerrado, de um campo rupestre, mas a predominância é de Mata Atlântica. E uma característica particular que lá está inserido num monumento natural, que é uma unidade de conservação, né? Uma categoria pesquisa no SDUC, né? Que é o MONA, Monumento Natural Campo do Cristo. Então nós tínhamos uma área também no entorno que tinha um grau de preservação que permitiu também a melhoria do fluxo higiênico. Então acabou está tendo dispersões de outras espécies também que tem auxiliado. Sim. Dependendo da situação e do contexto, para a gente poder fazer um plano de recuperação de área degradada e o grau de degradação, a gente também tem que instalar elementos atrativos para a fauna. Tanto a fauna local mesmo, aérea, né? A fauna que a gente fala, passarinhos, o morcego, que são grandes, quanto também os pequenos mamíferos. A gente brinca muito assim, a jaguatirica, o gambazinho, os marsupiais, que eles são fundamentais na dispersão, porque grande parte deles são herbívoros. Sim. Então se alimentam num lugar e vão lá e ajudam para outro local. Outro local. Mas você tem que criar elementos que propiciem eles possam fazer essa transição. Então, assim, exemplo, avifauna, que são os pássaros, colocar puleiros, se alguns tem mais locais, colocar casinhas, porque eles vão propiciar isso e eles vão ajudar a disseminar mais sementes e ter um maior sucesso. Então, como eu falei, o diagnóstico de entorno e a compreensão do território que eu estou torna-se muito importante para isso nesse processo de sucesso. E é importante o seguinte, o órgão licenciador, ele monitora. Sim. Você é obrigado a atender as condicionantes, né? Quando você licenciou um empreendimento imobiliário, um empreendimento minerário, está lá no processo de licenciamento, as premissas da licença, nas condicionantes, a aprovação do PRAD, o pós-encerramento da atividade minerária e a apresentação dos relatórios. Então você é obrigado a ver. Se você não cumprir, inclusive, você é passivo de autuação fiscal e multa. Entendeu? E se não cumprir, inclusive, de ação civil pública e de intervenção do Ministério Público como órgão que defende o interesse da coletividade, o direito difuso. Então, é muito importante também o técnico que tem investido na construção, do acompanhamento, no PRAD, além do compromisso técnico e profissional, entender que ele também está sujeito às sanções legais. Sim. Isso é muito importante. Então, ele tem que saber também, quando for discutir a prestação de serviço, o monitoramento, ele deixar muito claro com o contratante, porque ele analisa muitas vezes a instalação de um PRAD, a recuperação da área, no seu plano de fechamento de mina, como um gasto. Sim. Como um gasto. Não é um gasto, é uma condição para ele poder ter a extração minerária. Sim. E se ele não realizar aquilo, ele vai sofrer as sanções. Então, quando você preconiza para o seu contratante, eu preciso tanto de calcário, tanto de gesso, tanto de matéria orgânica, tantos tutores, tanto de hora técnica de trator, tanto de hidrogel, tanto de herbicida se for caro, tanto de auxílio de mão de obra. Ele tem que compreender que aquilo que você apresentou no seu plano foi anuído, foi monitorado e será monitorado posteriormente. Entendeu? Porque, inclusive, pós-encerramento da atividade minerária, que é obrigado a fazer o plano de recuperação de área degradada, você ter a certidão do órgão ambiental de área reabilitada, depois que acontecer a análise documental toda. Então, você tem um ciclo no processo que, inclusive, importante dizer que é um grande avanço na indústria minerária a nível de Brasil. Com certeza. A gente tem uma história recente aqui, eu acho que muito importante, no município de Riacima, que nós tivemos uma mineradora canadense, não vou citar o nome, ela sumiu no mundo. Literalmente, a gente ri, mas ela extraía ouro na cidade. A gente ria até de nervoso, né? Porque você fala, como é que pode isso? De tal fato que foi feito
foi feito um peticionamento na ONU porque foi considerado um crime contra a humanidade. Sim. Porque deixaram uma barragem de rejeito de mineração de ouro com arsênico, Nossa. altamente contaminante, a montante do Rio das Velhas, Nossa. do sistema Bela Fama de captação de água, que é responsável por mais de 60% do abastecimento da capital de Belo Horizonte. Olha pra você ver. Então, você vê, e aí o Ministério Público de Minas, junto com a Companhia de Abastecimento de Minas, tiveram que mobilizar recursos próprios para poder fazer o processo de comissionamento por causa que a empresa sumiu. Porque não tinha nenhum instrumento na época para extrair o ouro garantidor que ela tinha que fazer o descomissionamento daquela barragem. Entendi. E a recuperação da área degradada e o plano de fechamento de Minas. Então, o plano de recuperação de área degradada, ele é fundamental para o fechamento. Para o mesmo, fechamento, né? para os pacientes. Encerrar esse ciclo, né? Porque não é simplesmente chegar ali, descobrir que você tem alguma coisa que é viável, que é rentável, chega, exaure ali, depois ele fala, obrigada, tchau e benção. Não, você teve todo o seu empenho de começar a prospectar tudo ali, mas você também tem o seu dever de, na hora que sair, deixar a casa arrumada também, né? É muito importante, é aquela lógica da legislação federal, né? Do poluidor-pagador. Sim. De poluir, aferir o lucro legítimo, louvável, nós não estamos Claro. Entendeu? Inclusive importante como matriz econômica. Com certeza. Para o Brasil, para a nossa balança comercial, mas o compromisso da recuperação ambiental. E é muito importante. Hoje, nós estamos tendo a realidade de encerramento de uma série de minas. Sim. Nós tivemos minas abandonadas, e nós temos recentemente o caso de Alagoas, né, da Braskem, Sim. que extraiu salgema durante muitos anos. E o município está... E a cidade de Maceió, ela está com problemas sérios de afundamento Sim. de solo. Então, como vai tratar isso? Eu não discuti. Então, hoje nós estamos entrando num ciclo realmente da indústria minerária no Brasil, de como nós vamos fazer os planos de fechamento de mina. E aí os planos de fechamento de mina, ele tem a discussão da recuperação da área degradada, entendeu? E do uso futuro da área. Sim. O que nós vamos fazer no futuro? Porque em alguns casos é muito importante a gente falar do PAFEM, do plano de fechamento de minas, que também está ligado ao plano de recuperação de área degradada, porque de repente você tem uma estrutura minerária, você tem prédios, você tem almoxarifados, você tem escritório, tem uma estrutura de construção civil, você não vai demolir e plantar árvore ou revegetar. Então você pode reutilizar ele para poder fazer uma outra ação, entendeu? Redefinir o uso daquilo de uma forma economicamente viável. E aí a gente pode citar 2 casos recentes que nós estamos vivendo lá em Nova Lima. A antiga Mina Velha, que é na área central, que é de uma mineradora de ouro, que está discutindo um projeto de operação urbana consorciada, com empreendimento imobiliário, que é um projeto muito interessante de requalificação urbanística, de equilíbrio, porque você tem equipamentos de obra de construção civil que inclusive são hoje, pela lógica histórica, tem um valor patrimonial muito grande. E o caso também do fechamento da mina, que eu posso ter citado a antiga mina de Águas Claras, que também fica na região do Vila da Serra, que faz divisa com Belo Horizonte e Nova Lima, que tem estruturas de obra muito interessantes até para uso futuro economicamente. Você não vai demolir aqui, então você pode ter uma outra discussão. Sim. Claro, aonde estava a cava, aonde estavam os taludes, aonde o solo ficou exposto, claro que nós vamos entrar com a recuperação da área degradada, com plantio, com a requalificação, com acompanhamento, com monitoramento, para poder trazer a biodiversidade, tanto vegetal como a biodiversidade animal, sabe? De seres vivos. Então, essa muito nesse contexto. Mas voltando, eu acho que até muito mais especificamente, a gente pode até depois aprofundar um pouco mais sobre o plano de recuperação de área degradada, porque estão dando um geralzão, porque você tem vários passos que nós temos que ir seguindo eles. Aí vamos voltar, nós fizemos um diagnóstico, compreendemos a área, o grau do impacto, definimos lá, com uma análise de solo, qual que é o grau de acidez, o que eu preciso fazer a correção, qual o tipo de insumos, definimos quais espécies chaves que nós vamos utilizar, que tipo de intervenção que nós iremos fazer
de engenharia, será que eu tenho que fazer, de repente, ter um gabião, eu tenho que fazer bacia de contenção, eu tenho que recuperar aquela vossoroca, aquela erosão, tenho que trazer material talvez externo, de repente eu tenho uma cava muito profunda, eu tenho que relocar material para reconformar os taludes e a topografia, entendeu? Monitorar a presença de espécies invasoras, monitorar algumas espécies de cupins, de formigas, cortadeiras, fazer fundamentalmente também o controle do fogo, senão já tive colegas meus que estavam com praias muito bem organizadinhos e não esqueceram de fazer um acero, ou esqueceram inclusive de manter brigadas para poder fazer o combate, para não perder. Então, isso tudo tem que ser colocado no seu cronograma de desembolso financeiro, no seu cronograma de execução. E, inclusive, o monitoramento de sucesso. Não quer dizer que todas as espécies que a gente plantar vai ter 100% de sucesso, entendeu? Você tem uma perda, entendeu? Claro, e a perda é exponencial pela sua capacidade de monitoramento, entendeu? E o momento que você utiliza. Tem casos aí que a pessoa chega a perder mais de 80% das espécies, entendeu? Por causa do tipo de monitoramento e até a escolha da espécie que ele utilizou. E muitas vezes, assim, pela ânsia de economizar da eficiência do prazo, a gente colocar espécies de um tamanho, um ADAP, que é a circunferência de caule adequado, quer botar uma espécie baby, uma plantinha desse tamanho, de um IP. Você está plantando pro seu neto, né, meu amigo? Porque não vai com todo respeito, não vai rolar, não vai dar certo. Com certeza. Não vai. Você tem que definir, só que uma espécie em babyzinha é R$3. Aí você vai falar que a espécie, como a ADAP, de 15, 20, está com 2, 2,20, 2,30, 3 metros, com esse padrão, é R$80. Aí você mostra assim, não quero gastar R$80 por árvore. Só no 3 aqui, né, tá ótimo. Só que ele não vai ter sucesso. Não, com certeza. Então, assim, isso é muito importante, inclusive, na proposta. Inclusive, na apresentação também, para o órgão licenciador, se vir com essa proposta técnica, claro que não vai ser anuído, entendeu? Claro que não vai ter o aceite. Ele vai ser pedindo informação complementar e adequação. Porque o analista do lado assim, gente, não vai dar certo. Não vai. Quase que plantar uma semente, né? Quase plantar uma semente. Então, assim, são lógicas do processo de recuperação de áreas degradadas que devem ser levadas em conta e devem ser consideradas nesse procedimento da forma que é. E referente a isso. Tem utilizado muito hoje, e uma técnica que eu acho muito interessante e que nós estamos usando, é o plantio por nucleação. O que é o processo de nucleação? Eu abro o berço, né? Popularmente, até pouco tempo atrás chamava de cova, né? Mas eu estou plantando vida. Então abre o berço. Eu não vou plantar na cova, vou plantar a vida lá. A vida é no berço, que ela vai crescer, desenvolver e ficar bonita. Então eu faço o berço hoje. Eu planto de 3 a 4, 5 espécies por berço. De forma variada, porque elas vão criar um microclima. E, inclusive, importante também na decisão das espécies que a gente vai escolher é a capacidade de crescimento delas. Em alguns casos, eu planto espécies de crescimento mais rápido, que é conhecido como pioneiras, algumas espécies mais tardias. E essas tardias muitas vezes precisam do sombreamento ou do apoio da pioneira para esse procedimento. Então, isso é muito importante, mas e como que se define isso? Então, eu falei, define aonde você vai aplicar e de que forma que você vai aplicar. Entendeu? Claro, é uma técnica que está sendo muito utilizada, que é o processo de nucleação, entendeu? É um processo muito interessante, que você utiliza 1, 2, 3, então caso você tenha sucesso em uma ou outra, elas acabam se desenvolvendo e cria uma característica de ambiência muito mais agradável, muito mais abrasível para poder acompanhar e ter sucesso. Então, é um dos procedimentos. No nosso processo de recuperação de área degradada lá do Campo do Pires, a gente tem feito uma prática mais onerosa, mas de um sucesso muito maior. A gente tem irrigado de forma manual quase 7.000 mudas. Nossa. Em relação a isso. Mas por que nós fizemos essa decisão? E aí a nossa empresa parceira, que tem ajudado muita gente, decidiu isso. Para a gente não ter um
retrabalho, um replantio. Entendi. E 2, o grau de degradação estava tão demasiado, se a gente não fizesse essa ação mais pontual ali, mais né? pontual, mais eficiente, Cuidadosa mesmo, né? mais carinhosa, mais a gente não teria, porque assim, tava todo o horizonte ó, que a gente fala, que é aquele topsoil, entendeu? A matéria orgânica ali, não existia mais. Nossa. Então, e além disso, a característica topográfica, como era uma área mais elevada, então a presença de água no subsolo, no subsolo, era muito menor. Então, sofria muito mais com a presença do sol, do calor, na evapotranspiração, que a gente teve que fazer esse plano de ação mais agressivo. Mas em determinados locais não é tão necessário. De repente você tem um microclima mais agradável, mais confortável para a planta, que ela consegue se romper. E é muito importante o seguinte: o melhor momento do planejamento do plano de recuperação da área degradada é agora, é nesse período de estiagem, junho, julho e agosto. Porque é um período que você não vai fazer a intervenção de plantio, mas já pode fazer o seu diagnóstico, a sua compreensão, o seu preparo técnico, a mobilização dos seus insumos necessários para o período de chuva nosso, que é o período de primavera e verão. Você já está preparado e entrar, porque aí você tem uma janela de chuva muito interessante aí era 6 meses, mas com as mudanças climáticas está virando 4 meses praticamente. Mas você tem 4 meses que vai auxiliar a ter um sucesso, uma eficiência maior e um plantio melhor, uma adaptação melhor. Até também para você preocupar essa questão de queimadas, né? Que hoje em dia você piscou com o tempo tão seco, piscou, tá pegando fogo, né? Então, você vendo agora, já que você vai aproveitar a época de chuva, você sabe que no próximo ano você vai ter essa época de estiagem, então você já pode também se preocupar como agir nesse período, né? E é fundamental, no plano de recuperação degradada, você tem que discutir, você tem que colocar no documento quais atos e ações que eu tenho que fazer para fazer o combate ao incêndio. E é muito importante o seguinte: hoje, qualquer licenciamento de mineração, não importa qual classe, uma das condicionantes que é feito hoje, além de outras novas por causa da automatização, o combate a incêndios florestais. Então, todas as mineradoras hoje, elas são obrigadas ou mobilizar brigadas próprias, ou treinar servidores, ou ter brigadas terceirizadas. Também fazem parte também do acompanhamento de áreas degradadas, que normalmente, e é muito usual, a mineração trabalha com várias frentes de lavras de forma simultânea. Então ela encerra uma frente de lavra, mas já está recuperando uma outra, estou abrindo outra frente de lavra. Então ela acaba realmente, a própria estrutura que ela está girando já auxilia essa ação de combate, de manutenção, de monitoramento. E aí, igual eu falei, a questão do diagnóstico, e o diagnóstico em torno é muito importante, que se você de repente, no seu entorno, há presença de pecuária, de criação de equinos, é muito importante você também fazer o controle de acesso e cercamento, que de repente você gasta um recurso, mobiliza o recurso, de repente seu vizinho que é um pecuarista lá, rebenta a cerca dele e as vacas entram lá e faz aquele pisoteio, se perde aquele trabalho lá de 1 ano, 2 anos, 6 meses. Então, por isso que o diagnóstico em torno e a compreensão da comunidade que você tem, ela é fundamental. Porque isso vai preconizar o seguinte: não, aqui eu preciso, além do calcário, do gesso, do adubo químico, de uma matéria orgânica para me colocar no berço, uma irrigação estratégica em algumas mudas, além da obra de um gabião, de uma bacia de contenção, eu tenho que fazer um cercamento. Eu preciso de tantas peças de eucalipto, eu preciso de tantos rolos de arame, eu tenho que fazer esse cercamento, eu tenho que fazer esse monitoramento de cerca, porque meu vizinho, ele tem é um pecuarista, ele é um pecuarista, ele é um criador de gado, e muitas vezes não é de má fé dele que a vaca vai passar lá, mas a vaca controla o animal, cerca, ele arrebentou o arame que estava mais frágil e entrou. 2, 3 horas, ela, de repente ela fez um estrago enorme, de 6 meses a 1 ano do seu trabalho. Nossa, é muita dedicação. coisa. Então, isso torna muito importante, muito fundamental. Mas é muito importante o seguinte: quem trabalha com extração minerária, com mineração, compreender. Isso faz parte. Igual faz parte
uma unidade de tratamento minerário, uma UTM, como faz parte de entender aí do direito minerário que está no site da agência de mineração, entender o controle das condicionantes, entender toda a lógica, também entender que a recuperação ambiental e o fechamento de mina, ela está de forma assim, sine qua non no processo de mineração. Em relação a isso. Sim. E deixa eu te perguntar, e quando você tem curso de água próximo, uma nascente, e às vezes a nascente conseguiu ser preservada, mas o longo, quando ela começa a descer, às vezes aquele riachinho que já foi contaminado. Como que vocês agem também? Aí no próprio plano de recuperação de área degradada, por isso eu falei do diagnóstico, você vai compreender o seguinte, eu tenho aquela PP de nascente, que eu preservo os 50 metros de raio, 30 metros de curso d'água, dependendo do tamanho da caixa do rio. Claro, aumentando a caixa do rio, aumenta, né? Área, como preconiza o Código Florestal Brasileiro, mas vamos botar uma caixa de rio pequenininha, 30 metros de raio, 30. Não é 15 não, que já vi, não, que é 30 metros, o cara põe 15 aqui, 15 aqui, não é 30 aqui, de um lado e 30 aqui, do então, outro. em resumo, companheiro, é 60 metros e raio de 50. 50 de raio e 30 aqui. Ok. Gabriel, mineração pode intervir em EPP? Pode. Pode Florestal permite, porque mineração é preconizada na legislação federal como utilidade pública. Sim. E a lei federal fala que intervenção em EPP de utilidade pública pode ser realizada. Entendeu? Então, se o cara quiser minerar dentro da nascente, ele vai conseguir. Claro que você tem um caminho técnico de hidromonitoramento, de intervenção, de compensação, você tem as compensações minerais, é uma outra discussão que a gente pode falar, que é uma compensação minerária, que é uma compensação de Mata Atlântica, como que é o cálculo de 1 para 1, de 2 para 1, mas é uma outra discussão que a gente pode aprofundar posteriormente. Fica para um próximo podcast. Pode ficar para o próximo podcast. Mas vamos falar. Então tem aquela nascente que está preservada, tem um volume hídrico considerável, nós fizemos um monitoramento hidrológico para calcular a vazão, mas lá no meio dela, ela perde porque tem um material que foi percolado, que foi lixiviado, que está levando ao assoreamento dela. Então o primeiro caminho é combater o problema gerador daquilo. Qual que é o problema gerador? Ao material que foi percolado acima de um solo exposto, um solo desnudo, então nós vamos fazer o primeiro combate. Talvez lá tem que fazer uma bacia de contenção de sedimentos, pode ser uma bacia bem simples de penetração, ou então aí a gente pode, igual a mineração usa, um SAMP, que é uma obra de engenharia, civil, que tem uma estrutura de galgamento, mas tem uma bacia simples de obra cavada resolve, alguns bigodes a gente fala, que conduzem aquela água para lá, para o material parar de percolar e ajudar a infiltração, o cercamento para poder evitar algum animal, alguma pessoa, alguém para poder ir lá, o plantio das espécies específicas presentes de mato ciliar ou de APP, que muitas vezes são diferentes que você plantou no topo do morro, no meio do morro, para poder começar a fazer isso, que é o primeiro caminho, e em alguns casos a própria intervenção lá dentro, igual você tem alguns modelos aí técnicos, igual o método Cambuquira, que a gente fala, que coloca alguns sacos de hip-rap, algumas contenções específicas, mas em cada caso nós temos que falar assim, não existe uma fórmula do bolo, você tem vários processos que foram feitos. Precisa analisar tudo, tem que analisar, nós temos que estar inserido no contexto para um diagnóstico. Então, de repente assim, Gabriel, vamos botar uma geomembrana, trazer uma biomembrana cá, uma paliçada, talvez a gente faça uma paliçada, uma recondução, ou faz alguns gaviões conduzindo isso para diminuir o carregamento de material, fazemos algumas caixas de contenções, fazemos alguns sumidouros durante o processo, tudo com o grande objetivo seguinte, estancar o carregamento de material, que muitas vezes de repente está lá, tem algumas espécies da mata ciliar, da PP, mas o material está sendo carreado. Então, de repente, você conter aquilo ali, o próprio processo de sucessão ecológica pode levar a recuperar. A própria dinâmica hídrica do curso d'água ajuda a recuperar e a percolar aquele material naturalmente. Então, nós temos que entender assim, a situação como que está. Não podemos deixar o processo de assoreamento, de carregamento de material. E muitas vezes o carregamento de material, e o problema dele está a montante da estrutura que o solo estava
desnudo, o solo estava exposto, que ajudou a carregar aquilo ali e está levando ao soreamento, à morte da nascente do curso d'água. Claro, isso eu estou falando desse material que foi carreado. Se tiver um volume hidrológico, um volume hídrico condizente com a média pluviométrica e as vazões que a gente fez do estudo hidrológico. Pode ser também que a nascente está diminuindo por outras intervenções. A própria intervenção nossa, muitas vezes, de abertura de uma cava para o funcionamento da cava, a gente leva mudança da dinâmica do lençol freático. Então aquele curso d'água ele deixa de aflorar, ou talvez ele aflore em outro local. Entendi. E assim, para você hoje, qual que é o maior desafio de conversar com as pessoas e fazer com que elas compreendam que é importante? Não é simplesmente chegar, utilizar e ir embora. Porque até um tempo atrás não se tinha, né, essa preocupação. Depois de um certo tempo, ainda bem a legislação, tudo começou a perceber que não pode se deixar do jeito que está, né? Então, qual que é o maior desafio, por exemplo, quando chega alguém que fala assim, nossa, nós estamos querendo fazer um licenciamento numa determinada área. O que é o maior desafio? Como se diz, colocar na cabeça deles qual que é a importância disso. Eu falo assim, hoje há um grande grau de amadurecimento da indústria minerária a nível de Minas Gerais. Apesar que tem pessoas que ainda falam assim, nossa, a mineração é um problema. Não, a mineração é importante para a nossa economia, para a história do nosso estado, para a identidade do povo mineiro. E não podemos cancelar essa história. Com certeza. Então, a indústria minerária já se compreendeu, e eu posso falar que trabalham com a gente, que faz parte do processo usual. Não precisa fazer mais um convencimento ou a imposição da obrigatoriedade legal. Eles compreenderam, já assimilaram isso e já colocaram isso na lógica do processo deles, essa importância. Eu acho que hoje o maior desafio não é com a indústria minerária, é muito mais com o agricultor. Entendeu? Ele ainda tem práticas que são práticas, apesar de toda atividade onde tem um ser humano, é uma atividade que gera impacto. Nós não podemos fantasiar o homem aonde ele intervir, ele gera impacto. A ideia é discutir o tamanho do impacto que o homem gera no espaço que ele está ocupando, no território. É a atividade pecuária, da agricultura, agropecuária, que ainda tem aquela lógica de deixar o gado ir para beber água na PP, entendeu? Faz um açude sem a devida técnica e tecnologia adequada. A indústria minerária compreendeu a importância e principalmente compreendeu, mesmo depois dos acidentes que nós tivemos, que tem que atender os requisitos ambientais para atender os interesses do mercado dela. Entendeu? E atender a dinâmica do mercado internacional que cobra disso dela. Então, já faz parte hoje usual das tratativas dela essa compreensão. Umas com diálogo mais fácil, outras com diálogo um pouco mais complexo, alguns com compliance um pouco mais burocrático, algumas menos burocráticas, mas todas compreenderam que somente vão conseguir ter a extração minerária dela, ter o lucro, ter a atividade econômica dela, que é legítima e louvável, desde que ela siga os requisitos. Então, ela sabe que só consegue avançar na frente de mina dela, na ampliação da lavra dela, no processo de tratamento de minério dela, se ela estiver seguindo as condicionantes, os requisitos legais ambientais. É isso que é fundamental. Claro, não é esse mar de rosa. Nós temos aí algumas indústrias minerárias em Minas Gerais que ainda tem que avançar muito, tecnicamente, legalmente. Mas eu posso falar que a mineração de ferro legalizada, ela avançou muito. Ela avançou. Algumas outras, assim, a própria de ouro legalizada avançou muito. A de cobre, de bauxita, de terras raras e hoje até de lítio, hoje que Minas está vivendo, avançou muito. Mas tem outros que ainda precisam avançar. Principalmente as que não têm compromisso com o mercado externo. Essa tem muita dificuldade ainda em partes. Entendeu? Materiais agregados de construção civil, de outros derivados, tem uma dificuldade de atender alguns requisitos. Não quer dizer que é totalidade. Entendeu? E não pode generalizar. A gente quer generalizar que o problema ambiental foi a mineração em Minas Gerais. Não. Nós tivemos problemas, foram erros técnicos
que devem ser superados, que devem ser punidos e devem ser reparados. Sim. Mas não devem ser condenados por resto da vida. Uhum. E quando vocês encontram assim uma mineração clandestina? Tá, a gente sabe que é preso, mas tem-se essa preocupação de tentar se recuperar essa área também ou ainda está em discussão isso? A questão é a seguinte, o que é clandestino para poder fazer? Porque talvez, muitas vezes, aí é uma discussão assim, o que acontece hoje na mineração? Eu tenho que ter o direito minerário, que é a Agência Nacional de Produção Minerária, MICET, que é da União. Sim. Eu tenho que ter a anuência do superficiário, que é o dono da terra. Sim. Muitas vezes até acontece, o cara tem o direito minerário, ele é superficiário, muitas vezes não é. Eu tenho que ter a licença ambiental do órgão ambiental. Então, muitas vezes, assim, a mineração é clandestina, mas de repente o cara tem a guia de utilização, tem direito minerário, só que ele não licenciou. Entendi. Então, talvez ele faça um TAC no Ministério Público ou um outro órgão e consegue fazer. De repente, ele é superficiário, mas não tem anuência. Então depende muito qual o crime que ele cometeu para poder fazer isso. Porque não é igual o cara desmatou. Você não matou seu terreno, então você vai ter que... Tem que recuperar, né? Não, você não vai recuperar, então você vai ter um problema na multada e vai ter um problema na sua escritura, que não vão mandar para a dívida ativa. Se a dívida ativa você não vai ter certidão negativa e vai inviabilizar, inclusive pode fazer busca e apreensão do seu patrimônio. Sim. Entendeu? Se for, por exemplo, o caso de mineração que fez isso, mas ela tem lastro é um aspecto muito mais legal, se você consegue inviabilizar e a própria justiça penhorar parte do recurso dela e colocar nos fundos que tem aí para poder fazer a reparação. O Ministério Público tem um fundo muito legal, e aí você puder de parabéns, que é a plataforma Semente, uma plataforma que vem controlando o recurso das reparações e é uma plataforma que qualquer ONG, entidade ou empresa que quer fazer uma reparação ambiental consegue acessar. Tem um processo técnico, didático, pedagógico que faz. Então várias reparações foram feitas e várias ações sociais são feitas com esse dinheiro, que foram dinheiros fruto de multas de autuações de crimes ambientais que foram realizados em relação e inclusive financiando vários PRADs em várias regiões. Então o cara degradou, foi multado, foi autuado, teve de patrimônio dele feito busca e apreensão, e aí esse dinheiro vai para esse fundo e aí ele fica disponível através de editais para habilitar para poder ser feita essa reparação ou essa recuperação necessária. Entendi. Quer deixar mais algum recado? Já passou já? Acho que a gente já está estourado, né? Quase, mas não sei, você quer deixar mais um recado mais pro pessoal? Quer fazer um chamamento pro pessoal, sei lá, de repente acessar esse projeto mesmo que você falou, né, do Projeto Semente? Eu quero deixar um convite para todos. Quem quiser conhecer o nosso programa de recuperação feito lá no nosso PRAD, são todos muito bem-vindos, pode agendar comigo. E alguém quiser acessar também o nosso Plano Municipal de Mata Atlântica, que foi recentemente premiado com o prêmio Hugo Werneck de Gestão Ambiental. Nós recebemos esse prêmio por ser o primeiro município da região metropolitana a ter um Plano Municipal de Mata Atlântica, que é uma ferramenta importante, norteadora para a gente uso do nosso território, ocupação do nosso território. Eu deixo um convite para as pessoas, assim, mineração não é o problema. Mineração é uma ferramenta que nós temos para o desenvolvimento econômico, mas que a gente faça com responsabilidade, com técnica e consciência. Então nada melhor do que a gente estudar, se formar nos cursos das áreas, nos procurar saber para poder fazer isso. E em detalhe, quem a gente acompanha lá, existe um déficit muito grande de mão de obra para trabalhar nesse setor, que entenda e compreenda. Que entenda e compreenda. E eu vou dar um exemplo recentemente lá. Fizemos um mutirão de emprego na cidade de Nova Lima, numa região nossa, tinha 40 vagas abertas, foram só 20 pessoas. Então existe uma demanda muito grande de gente para trabalhar nessa área. Principalmente hoje com os outros novos produtos minerários que nós temos, além do minério de ferro clássico, o ouro,
mas você tem hoje a discussão das terras raras, Sim. o uso alternativo de outros materiais que nós temos aí, Sim. o próprio lítio. Uhum. Então, essa nova mineração moderna, aí, a gente só fala em mineração 4.0. É. Então, eu acho que vale a pena investir em conhecimento, Com certeza. vale a pena investir em informação, vale a pena correr atrás, porque o mercado está precisando de gente. E nós não podemos esquecer, nosso estado, o nome dele é oriundo do processo de mineração. Senão nós não estaríamos aqui. Com e agora certeza. nós temos que trabalhar com mineração sustentável. Com certeza, né? Gabriel, muitíssimo obrigada. Foi um papo, assim, eu acho que a gente teria conversa para mais uns 4 ou 5 podcasts, ou pelo menos umas 4 horas a gente ficar aqui conversando, mas é bom que deixe um gostinho também para depois a gente ter outras oportunidades de trazer com outros temas, né, correlacionados. Então quero te agradecer muito, né, e quero convidar depois a todos, né, para deixar comentários, né, no nosso vídeo, para poder, até para a gente poder ter uma noção, né, de quanto que isso está impactando as pessoas, né. Professora, se quiser, posso colocar meu telefone celular à disposição, que a gente pode conversar, eu troco informação, recebo quem quiser receber, mando foto, mando vídeo, mando outras informações complementares. Pode botar depois aí no balãozinho, né? A gente deixa aí o Instagram, né? Para o pessoal entrar em contato, isso, sim. Maior prazer de poder ajudar e informar, porque eu também sou educador e quem é educador é viciado e ama passar informação e conhecimento e conversar, informar as pessoas. Com certeza, né? Nada melhor do que o conhecimento a gente adquire e a gente leva para o resto da vida da gente. Então, se a gente puder compartilhar, melhor ainda, né? Então, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi um papo, assim, muito bacana, muito esclarecedor, né? Tá certo que a gente concentrou muito aqui, mas eu acho que quem tiver, os nossos alunos, né, que estão em outros estados também, vai fazer com que eles também tenham essa consciência e procure também, né, saber conhecer talvez mais ainda a legislação de cada estado, né? Isso é fundamental. Joia. Obrigado, viu, gente? Enquanto à disposição sempre, viu? É um prazer estar conversando e dialogando com todos. Obrigada. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela audiência. E continue acompanhando os nossos podcasts, as nossas redes sociais da Faculdade SEI, né? A gente está aqui justamente para promover o conhecimento e um conhecimento com qualidade. Até a próxima.